Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Chegando, hoje a gente vai falar de recrutamento digital, né? Momento de pandemia, momento de distanciamento social ainda. A gente está ajustando ainda nossas rotinas para tudo isso. Vamos falar um pouquinho de recrutamento digital, recrutamento online, o que funciona, o que não funciona. Eu já vou chamar a Ana aqui para participar comigo. Vamos lá, Ana. Boa noite, boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, eu tô com um microfoninho diferente hoje, hein? Se ficar baixo, vocês me avisem que eu grito. Ana, tá top, tá 100%, fica tranquilo. Que bom. Tá bom. Ana, o pessoal achou que essa semana não ia ter live, né? Acho que a gente deu uma pegadinha na galera aí. Não, a gente queria saber quem que estava ligado aí. Em meio a tantas correrias, a gente está sempre presente. É isso aí. Ana, show de bola, mais uma live, não sei qual que é o número de live, mas já me perdi. Isso é um sinal excelente, né? Porque quer dizer que a gente está produzindo conteúdo de uma forma constante, de uma forma consistente e principalmente de qualidade, né? Para a gente estar aqui mais uma vez, já tá, a galera está entrando. E, Ana, a gente já falou de um monte de temas, a gente já falou de tudo que assuntos clichês que são fundamentais para quem está evoluindo na carreira, para quem está começando, quem já está empregado e quem quer se posicionar no mercado de trabalho, né? E a gente não poderia deixar de falar de um assunto que é tão evidente hoje, né? Pô, a gente tem feito tudo de forma digital, a gente tem feito até mercado no digital, cada vez mais as pessoas trabalhando de casa. E, opa, tem fã aí, Silvio. Tem fã! De bola, isso aí. Então a gente tem feito tudo no digital, as relações cada vez mais digitais, os processos de recrutamento não podiam ser diferentes, né, Ana? A gente inclusive vai ter até novidade que eu te falei em off aqui, não posso falar, mas a gente no emprego a gente está muito feliz com o que a gente tem construído em termos de trabalho, de solução, e a nossa bandeira é o recrutamento digital, a bandeira que a gente levanta, né? Então, estamos juntos mais uma vez. Obrigado por topar mais um desafio. E mais do que topar, né, Ana? Obrigado por puxar esse desafio, até às vezes mais do que eu. Então, muito bom estar aqui com você. Eu acho que deve ter gente nova aqui, Ana, ou galera que vai escutar e assistir a gente depois. Queria que você se apresentasse rapidinho, desse uma boa noite para a galera aí, para a gente começar com o conteúdo. Perfeito, boa noite, gente, todo mundo. Boa noite, Silvio aí, meu fã. A gente trabalhou juntos já, mas toda a galera também, muito boa noite. Obrigada por estar todo mundo aqui. Obrigada, Lucas, de novo, mais uma vez. Eu trabalho com recrutamento, na verdade, eu trabalho com a parte de RH há mais de 10 anos. Tenho um foco muito especial na parte de recrutamento e seleção. E falando também dessa parte de recrutamento digital, eu trabalhei numa multinacional na cidade de Londrina e eu fiz essa parte de recrutamento digital de maneira bem ativa aí por 2 anos, com pessoas do Brasil inteiro. Então a gente vem falar um pouquinho sobre isso, a gente vem mostrar um pouquinho o lado da empresa, a gente vem mostrar um pouquinho o lado do candidato, o que muda, quais são as partes positivas, porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar com esse tipo de recrutamento, e espero que vocês gostem. Boa. Legal. Galera, até me apresentando rapidinho, sou o Lucas, um dos cofundadores do Empregor, plataforma de recrutamento digital, né? Então já podem ver que o assunto de hoje é totalmente tendencioso. E aí a gente vai trocar essa ideia aqui com vocês sobre recrutamento digital. Ana, fala para mim aí como que você tem visto, né, a tendência de mercado, tendência de recursos humanos, né, essa parte de gestão de pessoas nesses tempos de pandemia que, pô, já está tão batido falar, né? Vamos falar desses novos tempos digitais. O que você tem visto de tendência, o que você acha que tem funcionado, o que não tem funcionado nessa área de gestão de pessoas online?
Bom, dentro da parte de gestão de pessoas, o recrutamento digital sempre esteve presente, mas há algum tempo atrás a gente via de uma maneira mais forte dentro das multinacionais, dentro das empresas maiores, né? Às vezes o primeiro processo era feito digital e depois trazia o candidato para dentro das empresas. E não acredito que tenha acelerado muito com a pandemia, acredito não, acelerou bastante com a pandemia, mas agora essa realidade ela é comum para todas as empresas, de porte grande, de porte médio, de porte pequeno, empresas com estrutura, né, organizacional, empresas sem tanta estrutura organizacional, essa modalidade de recrutamento está presente em tudo. E até mesmo por trabalhar com isso já há algum tempo, eu percebo que as pessoas, muitas não estão preparadas para esse tipo de recrutamento. Então, e quando eu falo preparados, é para lidar com as plataformas, com as mídias. Então, a primeira questão que eu quero abordar hoje é essa questão de se abrir para o mundo digital, essa questão que todos nós, a gente precisa ir buscar informações sobre todas as novidades que a gente tem aí dentro do mundo digital. E para quem está buscando trabalho, buscar novidades especificamente dentro dessas plataformas que fazem entrevista, que os recrutadores se utilizam para fazer entrevista. Recentemente, eu conversei com uma pessoa, aí já era um cliente que a gente estava agendando, né, para fazer uma entrevista simulada, e ele estava com muita dificuldade de acessar a plataforma. Então, isso é uma coisa muito séria. As empresas cada vez mais buscam por candidatos, por pessoas para trabalhar dentro delas que são autônomas no sentido de que conseguem ir e resolver um problema simples, né? Que não fiquem dependendo de outras pessoas. Então, dar esse primeiro passo, ir atrás dessas informações, desses conteúdos digitais é muito importante, é um grande diferencial. Para iniciar, queria deixar isso. Genial, Ana, você falou num ponto que, assim, não é só na parte de recrutamento, né, mas em qualquer área, né, a gente digitalizou muito as relações, tanto é que a gente está conversando aqui de forma online, talvez se não fosse a pandemia que, pô, todo mundo falou, todo mundo está fazendo live, todo mundo está vendendo curso online, todo mundo está fazendo, sei lá, o que online, né, e a gente vê ainda muita gente não dominando essa ferramenta que é a internet, né, então o princípio básico de qualquer recrutamento digital é que a empresa domine a internet e que os candidatos, os profissionais também dominem a internet, né? Então, não só falando de um portal de vagas, nem só falando de acessar o navegador, mas, pô, de saber dominar uma ferramenta de e-mail, que por mais que pareça simples, né? Tem muita gente ainda que não sabe ainda enviar e-mail do jeito certo, de colocar um assunto no e-mail para que esse currículo se torne identificável pela empresa, né? Então a gente começa a falar do beabá, que a gente aqui na parte de comunicação, a gente fala que o óbvio também tem que ser dito, né? Então, pô, da mesma forma que é óbvio a gente lidar com a internet, é óbvio dominar as ferramentas básicas, partindo desde o e-mail, que é o arroz com feijão, e hoje o arroz com feijão também é dominar a ferramenta de videoconferência, né? Então, pô, tem que dominar o Zoom, tem que dominar o Google Meet, tem que saber o que serve cada botão dentro dessas ferramentas, tem que ter uma noção de fotografia, né? O que é fotografia? Nada mais é do que enquadramento. A gente está aqui falando num enquadramento bem legal, diferente se eu estivesse falando tudo torto, tudo dos avessos, falando de baixo para cima, que talvez não me favoreceria. E isso dentro de uma entrevista também ele pega também, né, Ana? Pô, entender de luz, pô, não vou falar com uma janela atrás de mim. Então, as pessoas precisam dominar as ferramentas, dominar o processo de se comunicar de forma digital para conseguir evoluir, né? Então, é uma coisa bem legal que você comentou aí e eu queria complementar. Não, perfeito. E se aprofundando um pouco mais dentro do recrutamento digital, ele não se resume apenas à entrevista. Tem toda essa parte de envio do currículo, de comunicação por e-mail,
A gente falou um pouco na semana passada, cuidado, desde o nome que você salva o currículo, o assunto que você manda no e-mail, se é um cadastro em uma plataforma da própria empresa, tudo isso envolve o recrutamento digital. E hoje as empresas estão com várias estratégias, né? No recrutamento presencial, a entrevista presencial, quando a gente tem com o candidato, a gente consegue identificar de uma maneira mais fácil alguns comportamentos nele, até mesmo pelo jeito de gesticular, pela forma de falar, a gente consegue pegar de uma maneira mais fácil se ele está bastante ansioso, se aquilo é um comportamento normal, em que momentos que ele fica dessa forma, se aquilo é um comportamento pontual por causa da entrevista. Uma entrevista a gente já fica nervoso, né, ansioso naturalmente, é super normal, mas a grande questão é como que o candidato lida. E numa entrevista por videoconferência, isso já pega um pouquinho mais. Ou quando as empresas pedem aqueles vídeos, né, para a pessoa se apresentar, o candidato se apresentar, vídeo de 3 a 5 minutos normalmente. É uma forma de quebrar um pouco essa barreira física, esse distanciamento, né, das empresas, dos recrutadores, identificar no candidato como que eles estão lidando com essa pressão, né? Como eles estão lidando com essa ansiedade, como que é a forma desse candidato falar numa empresa, seja trabalho remoto ou seja trabalho presencial, a gente vai estar lidando com outras pessoas, sejam pessoas internas, colegas de trabalho ou sejam clientes. Então, fazer esse recrutamento, estar preparado para esse recrutamento, além, né, de dominar as plataformas, saber se posicionar, saber se portar, saber conversar é extremamente importante. E o recrutador vai explorar bastante isso para extrair o melhor do candidato, porque a gente perdeu esse contato físico, né? A gente precisa ter esse contato e entender todas essas questões de uma outra forma. Então, com o recrutamento digital, engana-se quem acredita que parou de ocorrer dinâmica de grupo. No recrutamento digital ainda acontece dinâmica de grupo, e é justamente para que a gente consiga identificar essas habilidades no candidato, né? Muita gente escreve lá várias habilidades no seu currículo. Eu cansei de perguntar na hora da entrevista: fulano, você colocou tal coisa no currículo, conta um pouquinho para mim disso. Então, a gente precisa ter bastante atenção ao que a gente coloca no currículo, porque a pessoa pode ser pega no momento da entrevista. A pessoa pode ser requisitada a utilizar essa habilidade que ela colocou no currículo no momento de uma entrevista, de uma dinâmica em grupo, por exemplo. Então, a gente precisa entender que essas coisas estão interligadas. A parte do currículo está ligado com o que vai ser falado na entrevista, então tudo que vai no currículo precisa ser sustentado, né? Precisa ser real para que você não fique em saias justas no momento da entrevista, seja ela presencial ou por videoconferência. É genial. A questão dos benefícios, assim, né, de uma forma bem direta que você comentou, eu acho que eu complementaria na seguinte questão, né, dessa abrangência da vaga, né, de quanto mais digital é, né, esse processo, a hora que ele entra na internet, muito fácil de ser encontrado, ele se torna acessível, né, para todo mundo. Vou até colocar um contraponto aqui, né, que aumentou, eu acredito que aumentou muito a questão da concorrência por vaga, né? A partir do momento que você consegue divulgar muito bem esse processo de recrutamento, essa vaga, a gente entende que hoje, pô, você vai concorrer com mais pessoas que antes não teriam acesso a essa vaga, né? Então, quando você coloca ali que o trabalho do recrutamento, a princípio, o primeiro ponto é fazer a atração de pessoas, né? Então, eu acredito que com a questão digital, essa divulgação, essa acessibilidade, vou fazer um exemplo claro de Londrina. Às vezes a pessoa mora na Zona Norte e aí surgiu uma vaga na Gleba Palhano. E aí, se fosse em tempos atrás, onde a internet não era tão difundida, a pessoa talvez nem saberia dessa oportunidade. E aí, por questão da internet, a pessoa talvez não precise nem se locomover mais até a empresa, né? Então, em termos de acessibilidade, redução de custo, redução de imposto, olhando do ponto de vista do candidato,
e também da empresa, Ana, eu acho que é um dos maiores diferenciais, das maiores oportunidades que a gente tem na mão hoje, né? Um outro ponto que aí até é discurso de venda meu aqui do emprego, quando a gente vai conversar com as empresas, é que com a internet, o processo, se ele começa digitalizado e a empresa tem um sistema de recrutamento chamado ATS, né? ATS são sistemas que gerenciam o processo de recrutamento dentro das empresas. Se esse ATS tem alguma inteligência artificial ali, cara, ele pode receber 1000 currículos que esse sistema garante que esses 1000 currículos vão ser analisados. Diferentemente de quando o candidato deixa um currículo na portaria da empresa ou quando ele deixa um currículo com a secretária da pessoa que está contratando ou no balcão da loja que está contratando, ele não tem garantia nenhuma que o currículo dele vai ser analisado. E mais ainda, né, Ana, quando a gente coloca a inteligência para trabalhar em favor da empresa, em favor também do candidato, a gente garante um processo justo, né? E, não tem preconceito, não tem cor, crença, raça dentro do algoritmo que vai fazer aquela triagem. Então, a pessoa que tem, de fato, as qualidades e a inteligência artificial desse sistema de recrutamento, se estiver bem calibrado, a gente garante que o sistema está sendo justo, tanto para o candidato como para a empresa. Então, esses benefícios, assim, de uma forma bem rápida, a gente pode até debater sobre isso também, o que funciona, se você também acredita que esses algoritmos funcionam, né? Ou se você já teve experiências boas ou ruins ali trabalhando dentro de um RH, eu queria saber o que você acha disso. Eu trabalhava nessa empresa que eu citei mesmo, que eu trabalhei em Londrina. Nós tínhamos uma plataforma e os recrutamentos eram feitos, né, dessa maneira mais digital. E a parte mais interessante, assim, é que não teve nenhum recrutamento, que aconteceu que a gente precisou buscar candidatos fora do ranqueamento que a plataforma trouxe. Então, a empresa que eu trabalhava era uma multinacional, então era um volume de currículos enorme que a gente recebia, era muito currículo, divulgava a vaga num dia e as vagas eram divulgadas. Fala um número para mim. O que é muito currículo para você? Gente, bom, para mim era muito currículo, mas eu divulgava a vaga, por exemplo, assim, em um dia, no final da tarde, às 4, 5 horas da tarde, a vaga estava liberada. No outro dia, para essa vaga, tinha 300 currículos para eu poder triar, assim. Então, isso quando a gente não fazia pela plataforma, né? Então, era um volume muito grande. Com a questão da vinda dessa plataforma, facilitou bastante. Facilitou a questão de organização, de agilidade, o próprio contato com o candidato, né? Era tudo pela plataforma. Então, isso é muito importante. Então, eu quero trazer algumas atenções para o candidato. Quando o candidato quando o candidato se candidata para uma vaga assim em uma plataforma digital, já que a gente está falando especificamente, né, dessas vagas, o recrutamento todo, o processo todo vai ser feito digitalmente. Então a empresa não vai pegar o telefone e vai ligar para você. O que precisa? Se você for selecionado para fazer uma entrevista, se você for selecionado para fazer um teste de perfil ou alguma coisa nesse sentido, vai chegar um e-mail dentro do seu e-mail. E muitas vezes acontece desse e-mail, como é um e-mail automático, né? Ele vai para a lixeira, ele vai para alguma pasta de item excluído. Então, é importante, quem não conhece esse tipo de ferramenta, ficar ligado sempre que vocês se candidatarem para uma vaga através de uma plataforma digital, precisa olhar o e-mail todos os dias. E precisa olhar não somente a caixa de entrada, precisa olhar o lixo eletrônico, precisa olhar os itens excluídos, porque acontece com muita frequência do candidato ser chamado para entrevista ou para próximas etapas e ele não responder. Então, essa é uma questão muito importante. Por que isso acontece? Porque por causa do item que a gente falou no início, do candidato não dominar as plataformas digitais. E plataformas básicas de e-mail, estou falando de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, dessas plataformas básicas. Então, é muito importante. Questão de vantagem também, a gente não precisa estar se deslocando, né? Então, muitas vezes o candidato errava caminho, ou chegava muito cedo, ou chegava atrasado, isso acabava prejudicando, ou acabava esperando demais. Essa questão
acabou, zerou, né? Até mesmo para recrutamentos dentro da própria cidade, né? Às vezes você se candidatou para uma empresa dentro da cidade que você mora, essa questão de atraso zerou. Então a gente meio que não tem mais desculpa, né? Com essas questões. O que está escrito aqui? 300 currículos. 300 currículos, Thiago. Não é pouca coisa, não. E daí vem a importância, né? Às vezes a empresa não tem uma plataforma digital, às vezes a empresa recebe esses currículos ou por e-mail ou, né, de algum outro formato. Então, imagina triar 300 currículos de um dia para o outro. Por isso que vem a importância, gente, todos os processos estão muito ligados, por isso vem a importância de ter um currículo estruturado de uma maneira lógica, objetiva e fácil, para que fique tranquila a triagem do recrutador. Perfeito, perfeito. E a gente está falando de recrutamento digital, né? Vamos lá. Conceito de digital, tudo que for online, tudo que for no mundo digital, né? E aí você fala para mim, pô, um recrutamento pelo WhatsApp é digital? É digital. Um recrutamento por e-mail é digital? É digital, mas vamos lá. Cara, receber 300 currículos, eu aposto com a Ana. Eu aposto e eu sei que eu vou ganhar. A Ana não viu os 300 currículos. Não tem como, é desumano. Tá? Ah, beleza. Eu tenho um processo só, eu recebi 300 currículos. Tá, beleza, até vou dar um desconto, dá para abrir todos. Né? Agora, vai ver todos com qualidade? Não vai. Cara, eu estava falando com o pessoal essa semana de uma empresa que faz recrutamento e inventaram de fazer um recrutamento por WhatsApp. A empresa tinha 12 vagas em aberto. Ana, chuta o número de currículos que chegaram em 3 dias. Ai, uns 400? 3.500 currículos em 3 dias no WhatsApp. Né? E aí, de novo, cara, a empresa brinca de Silvio Santos, lembra do Silvio Santos que joga o papel para cima, escolhe um e fala que aquele é o sorteado? Eu acho que, cara, me colocando no lugar da empresa é desumano, me colocando no lugar do candidato é injusto. Né? De repente, o candidato investiu, sei lá, 25 mil reais no MBA e ele está participando de um processo de, sei lá, gerência comercial e aí dá dó e eu acho muito injusto que esse candidato não seja nem analisado. Então, até é legal a gente conceituar o que a gente está falando aqui de recrutamento digital. A gente está falando de recrutamento via sistemas, né? Via algumas plataformas que otimizam o tempo da empresa e traz essa justiça também para o processo. Então, cara, vamos lá. A possibilidade, né, Ana, que dá de agilidade para processo também, acho que você vai poder compartilhar até melhor comigo, em termos de agilidade, de quantas pessoas você consegue falar no dia, diferente do offline, eu acho que também deve ser absurdo também a hora que você tem que se conectar com as pessoas, né? Índice de desistência, porque, vamos lá, você marca com a pessoa e aí, sei lá, segunda-feira, 8h30 da manhã, e aí chega às 8h30 da manhã, essa pessoa não vai lá na entrevista, e eu acho que no digital a chance da pessoa desistir é bem menor. O que você acha, né? É mais difícil mesmo acontecer desistências, porque o único imprevisto que a gente acaba tendo é essa questão da internet, quando oscila, né? E daí reduz questão de horário, reduz questão do candidato não encontrar a empresa, reduz tudo, né? É bem mais tranquilo, assim. Então, aproveitem. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, essa questão, já que a gente está falando sobre as mídias, até a gente estava trocando uma ideia antes, a empresa sempre está buscando um candidato que tenha a cara da empresa. Sempre, né? As entrevistas estão aí para isso, para a gente ver se, além dos conhecimentos técnicos que estão no currículo, se o candidato também apresenta os comportamentos necessários, né? Se a gente consegue identificar as habilidades necessárias para ele estar executando a função determinada a qual ele está se candidatando. E quando a gente fala do lado do candidato, a gente também consegue, através das mídias, que essa empresa utiliza, a gente também consegue identificar o jeitão da empresa. Se a empresa tem aquele jeitão que nos agrada. Então, uma coisa que eu venho falar para vocês, se utilizem das mídias sociais
para identificar as empresas que vocês querem trabalhar, que vocês têm interesse em trabalhar. A gente sabe que em determinados momentos, de repente, a gente precisa aceitar outro emprego em outra empresa que não é o nosso objetivo. Mas lembre-se, isso pode ser temporário. Então, vasculhem a internet procurando os perfis de empresas que agradem vocês. Vejam os anúncios de vagas que essas empresas trazem, vejam os anúncios de coisas que acontecem dentro dessas empresas, porque da mesma forma que nós, recrutadores, recebemos uma quantidade desumana de currículos, né? Também existem candidatos que saem panfletando os seus currículos para qualquer vaga. Então, seja assertivo também nesse direcionamento. Envie os currículos, sim, para as empresas onde você identifique as vagas, né, que você tem interesse em trabalhar, mas olhem com carinho especial para a página da rede social daquela empresa. Você vai começar a perceber que as empresas traduzem a vivência delas, né, os valores das empresas, e vocês vão poder pensar se estão de acordo com os seus, né? Se você quer de fato trabalhar naquela empresa, você vai conseguir identificar se você precisa ir atrás de algum conhecimento que você ainda não tem. Então, atenção, né? O recrutamento digital, a gente também entra nessa parte do LinkedIn. As empresas veem o perfil do candidato no LinkedIn, né? Então, tudo isso está englobado, tudo isso está relacionado, a gente não pode colocar atenção numa coisa e esquecer de outra. Essa parte das mídias, pessoal, ela é muito complexa, é muito completa também. A gente precisa estar ligado, desde o envio do currículo por e-mail até nas mídias sociais das empresas. Legal. Ana, e uma coisa que eu acho que facilitou muito, né? Eu vou falar até por conhecimento de causa aqui, do Empregor, da empresa também ter algumas tecnologias que antigamente ela não tinha acessibilidade, como, por exemplo, testes comportamentais, né? A gente sabe que hoje os testes são cada vez mais acessíveis, né? Eu falo isso aí, já falei por conhecimento de causa, e falo porque o currículo em si, ele esconde muita coisa, a entrevista também esconde muita coisa, o recrutador também, quando está fazendo um recrutamento por vídeo, um recrutamento remoto, ele perde muitas das informações que ele teria de forma pessoal, em termos de postura, em termos de comportamento ali ao longo da entrevista. De certa forma, para o candidato, isso também é um ponto forte, porque a gente sabe que tem pessoas que ficam mais à vontade no digital, mais à vontade aqui conversando atrás das câmeras, de repente num ambiente controlado, dentro de casa. Então, tem esse ponto positivo, mas é legal a gente entender que, cara, nem tudo são flores, assim, né? Que tem hora que esses testes comportamentais online, eles podem evidenciar muita coisa para o candidato que talvez, pessoalmente, o candidato ele poderia, sei lá, não ludibriar, mas tem pessoas assim que têm uma comunicação mais assertiva, que consegue persuadir ali o recrutador, e aí essa questão desses testes comportamentais online, que antigamente as empresas não usavam, hoje, por questão de acessibilidade também, de até democratização desses testes, eu acho que traz até um pouco mais de subsídio para o recrutador. Na época que você estava nessa empresa, ou até agora também, né? Como você tem atuado com esses testes online, assim? Você aplica algum? Como que está isso para você? Os testes online eram muito bacanas, mas eu coloco uma observação. Você acabou de trazer, né? Tem pessoas que ficam mais à vontade, ou presencial, ou de repente no online e tudo mais. E existem também algumas pessoas que tentam esconder os seus traços comportamentais. Então, eu quero trazer aqui uma informação muito importante para você que já se candidatou, que vai se candidatar através de uma plataforma. Essa inteligência artificial, gente, ela é muito inteligente, porque, assim, são muitos os candidatos que fazem o teste. Acho que o Lucas pode falar melhor do que eu. A plataforma é muito bem calibrada, existem muitos estudos por trás disso que traçam, de fato, perfis comportamentais, que traçam aí tendências, né, comportamentais que o candidato ele vai ter ao longo da sua vida. E isso levando em consideração sempre o histórico, né, de vivência que ele já teve. Então,
quando você for responder um teste comportamental, seja sincero. Existem vários testes. Alguns pedem para vocês selecionarem algumas palavras, alguns trazem situações para vocês analisarem qual alternativa que você escolheria. Então, tentem avaliar de maneira verdadeira o que você de fato já fez em situação dessa maneira, como você se vê, coloque de maneira verdadeira. Evitem a qualquer custo colocar a resposta que você acredita que o recrutador quer ver. Porque os testes comportamentais, quando a gente pega o relatório do candidato, pode ser que ele tenha aparecido lá no primeiro lugar do ranqueamento que a plataforma trouxe. Se trazer a informação que aquele candidato pode, né, ter tido um desviozinho assim para responder, a gente vai ficar com a parte do processo comprometida, porque se a gente vir a conversar com esse candidato, se ele trouxer alguma coisa duvidosa, pode nem ser duvidosa, né? Mas se a gente pegar alguma coisa, já vai ser descartado. E na grande maioria das vezes a plataforma traz o correto. De fato, o candidato tentou, né, burlar ali as questões. Então, uma questão assim que eu trago relacionada a isso é sejam sinceros. Se vocês notarem que as situações que são trazidas, vocês respondem de uma maneira que não é muito legal, se esforcem para no dia a dia de vocês colocarem as suas ações de uma forma mais estruturada, de uma forma mais adequada, e não mintam quando vocês estiverem respondendo as questões na plataforma, porque a gente pega. Cara, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, cara. E é muito cômico, assim. É muito cômico. Parece história de pescador. Mas eu tive uma experiência. Eu fui trabalhar fora do país um tempo, né? Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, numa experiência de intercâmbio, né? Na época de faculdade e tal. E aí, lógico, a entrevista é o quê? É inglês, né? Então, o princípio básico para ir fazer esse tipo de intercâmbio é dominar o idioma, né? E aí, é claro, tem alguns cargos que desse intercâmbio que eram aceitáveis a pessoa não dominar o idioma, né? Não dominar o inglês, e aí sobrariam cargos operacionais para essa pessoa. Ana, olha o que aconteceu. Chegamos nos Estados Unidos, tinha um gaúcho lá, não vou falar o nome dele, mas ele não sabia falar inglês. Eu falei, cara, como você não chegou aqui nessa empresa que era obrigatório falar inglês? E a entrevista toda por Skype na época, né? Ele falou, cara, eu dublei a entrevista. Um amigo meu ficou com o fone do lado, a mulher respondia, a mulher perguntava, meu amigo respondia, eu mexia a boca, ela achou estranho, eu falei que minha conexão estava ruim, e aí o cara dublou a entrevista em inglês. Na verdade, ele só foi o fantoche, ele mexia a boca e o amigo dele que respondia. Cara, foi uma coisa assim bizarra que eu tive contato. Só que aí teve um ponto legal, assim, esse amigo meu, ele ficou 4 meses lá, o intercâmbio de 4 meses, ele estudava inglês todo santo dia, ele praticava todo santo dia, e ele foi embora falando inglês quase fluente em 4 meses. Então ele foi do inferno ao céu, assim, foi bem engraçado. E acho que você já, não sei se já teve algum case do candidato fantoche. Não, olha, desse jeito não. Desse jeito nunca aconteceu. Eu fiquei bem surpresa. Esse seu amigo, eu acredito que vocês tenham contato ainda, não sei, mas olha, ele tá de parabéns. Algumas vezes pode dar certo, né? Mas a grande maioria das vezes, o final dentro da empresa não é bem assim, né? Pode acontecer sim de uma pessoa que deu uma enganada entrar, isso pode acontecer, mas normalmente o caminho dentro da empresa não é de tanto sucesso. Então, acontece da pessoa não se encaixar, ou pela cultura, ou não se encaixar pela exigência da função. Nesse caso, se tivesse inglês, né, ele ia falar ao vivo com a pessoa, ia ser bem complicado no início. Então, é arriscado. É arriscado. Faz, quer fazer, faz. Mas é arriscado. Cara, mas eu achei genial, assim, o nível de criatividade e perspicácia que ele teve, assim, eu falei, cara, você tinha que ser contratado pela empresa só pela genialidade sei lá, de artimanha que ele conseguiu fazer ali, tá, lógico, não é nada ético, mas foi criativo, assim, as pessoas que
ficaram sabendo depois. Aí no último dia que a gente falou, que ele dublou a entrevista, a mulher do RH chorou de dar risada. Ele recebia as instruções e aí ele fingia que entendia e saía dali e perguntava para o pessoal. Então foi um case bem legal, assim, que eu tive a oportunidade de ver na prática, não é mentira, desse Foi de recrutamento. sucesso mesmo. Foi de sucesso, né? Que Graças a Deus, porque bacana, que podia ser bacana. trágico, né? Podia ser trágico. E até assim, né? Trazendo de Podia. novo para a realidade, esse foi um caso que a pessoa conseguiu usar a criatividade de uma forma, vamos falar assim, malandra, né? Vamos falar que a pessoa não foi ética fazer isso, né? Para entrar na empresa, ela teve que mentir. Eu acho que, em termos de princípios e valores, isso não tem muita lógica. Mas isso acontece não nessas proporções tão radicais dentro desses processos, né, Ana? Mas a gente vê muita gente, e até no presencial, não vamos falar que é no digital, não. A gente vê muita gente comprando gato por lebre, né? Nas entrevistas. Isso é comum dentro dos processos de entrevistas, isso é comum dentro do currículo, acontece bastante de ter uma informação no currículo, a gente selecionar a pessoa pelo currículo e chegar na hora da entrevista ser verificado que não é exatamente aquilo que foi colocado no currículo. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Que sejam verdadeiros no currículo. Se você está percebendo que o seu currículo está fraco para alguma vaga que você está buscando, é porque ele deve estar fraco. Então, você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar alguma atitude, buscar algum conhecimento, a informação, precisa ir atrás. De repente, antes de entrar na vaga que você quer, você precisa passar por uma vaga antes, aprender algumas coisas para depois ir. Então, assim, trace esse caminho, né? Trace os objetivos, o caminho que você precisa seguir para alcançar o seu objetivo. Eu não, jamais recomendo mentir em entrevista, é muito arriscado. Se você for, se o recrutador perceber na entrevista que você está mentindo, que tem ali algum traço duvidoso, é muito provável que em outro recrutamento você não seja chamado. Então, sempre que já aconteceu assim, de eu entrevistar candidatos 2, 3 vezes para depois chamar ele para uma vaga. Então, sempre que você vai de uma maneira, como que fala, genuína na entrevista e você é bom, de fato, o recrutador ele vai se lembrar de você. Então, pode ser que para aquele momento não tenha dado certo, mas o seu currículo vai ficar ali separadinho, vai ficar de uma maneira diferente, né, próxima a esse recrutador, e surgindo uma vaga, muito provavelmente você vai ser chamado para ocupar. Então, assim, quando você mente, né, quando você tem essas posturas, pode dar certo, como esse caso, né, que o Lucas contou, foi arriscado, mas deu certo. O pessoal da empresa, né, não se importou, riu e tal, tudo mais, foi engraçado. Ele foi muito criativo, mas não só criativo. Ele se virou nos 30 para aprender. Ele não ficou enrolando o curso inteiro. Então, assim, ele tem muitas habilidades e ele desenvolveu muita coisa nesse período, tanto que ele conseguiu falar de uma maneira quase fluente. Então, se você é uma pessoa dessa, não sei, avalia aí se dá para dar uma arriscada em alguma coisa. Agora, se você não tem esse histórico de ir atrás e de fazer o que você precisa para atingir, liga aí um sinal de alerta, porque se você for pego mentindo, vai queimar as suas chances dentro daquela empresa. Perfeito. Genial. Mano, acho que vale lembrar também, se você puder compartilhar aí o que você tem mais usado, talvez de ferramenta, né, para recrutamento online, né? Pô, a gente tem desde o WhatsApp, né, uma videoconferência no WhatsApp que é tão acessível para todo mundo, assim, um aplicativo que a maioria das pessoas dominam, né? Que ferramenta mais você usa? Assim, eu sugeriria, sei lá, o Zoom, o Google Meet, até uma chamada de vídeo no WhatsApp. Tem alguma outra ferramenta que você já usou e funcionou super bem? Como que foi para você? Eu utilizo bastante o Skype. Até porque nas empresas, assim, é uma ferramenta fácil para compartilhar material, às vezes até mesmo de comunicação interna dentro da própria empresa. É fácil o e-mail, né? Que a maioria das vezes o candidato já tem e-mail cadastrado.
Então, eu tenho utilizado bastante o Skype, mas já fiz entrevista pelo WhatsApp, porque o candidato não conseguiu logar no Skype, então, né, foi... Mas já fiz também pelo WhatsApp, já fiz pelo Meeting também. Ah, e já fiz pela ferramenta do Google, Hangout. O Google Hangouts, que agora virou o Google Meet, agora Isso! unificou tudo, eu acho. Ah, então foi mais antigo. É isso aí, é isso aí. Legal, Utilizei também. legal. Mano, o que mais que a gente pode deixar de bate-papo para essa galera? O que mais que a gente pode deixar de conteúdo, né? É uma brincadeira que a galera faz. Vale terno e gravata com shorts? Vale. Por videoconferência, vale. Eu não, olha, não vou contar, mas eu tô de... Não, eu vou contar, né? Porque eu tô de pijama e meia. Tá um Legal, frio aqui. legal. Não, até uma coisa assim, né? A Mas... flexibilidade que o recrutamento digital traz para todo mundo ao longo do processo, né? Eu acho que é bacana. Cara, imprevisto acontece sempre, né? Da gente usar aí o recrutamento online, em termos de, pô, às vezes tem cachorro latindo, às vezes tem passarinho cantando, às vezes tem filho chorando. Eu já fiz entrevista que o filho pulou na frente da câmera e conversou, e, cara, e tá tudo bem. Eu acho que chega principalmente agora, em tempo de pandemia, distanciamento social, tá todo mundo no online, todo mundo em casa, né, até um certo ponto. Agora, acho que está todo mundo, vamos falar assim, aceitando coisas que talvez 1 ano, 2 anos atrás seria, sei lá, um crime, aparecer um cachorro latino numa videoconferência. Como que você tem visto? Teve algum caso engraçado que já rolou aí? teve uma live, nossa, Lucas, que a minha cachorra começou a latir aqui no fundo. E daí pegaram ela, né? Minha família tá aqui em casa, pegaram a cachorra no colo e ficaram com ela, mas ela tava latindo. Eu fui postar a live outro dia, apareceu ela latindo. Eu falei assim, não acredito. Mas isso acontece mesmo. Vai muito do jogo de cintura do candidato explicar o que aconteceu, né, a situação e o motivo do ocorrido, e da maturidade também do recrutador. Porque uma coisa é ter uma interferência, né, momentânea, tal, distraiu, passou, né? Outra coisa é uma interferência o tempo todo. Então, né, é o parâmetro. Uma do lado do entrevistado, né, de estar explicando, e a da maturidade do recrutador também. Vai dos dois lados. Mas é legal também, né? O pessoal se programar, saber que vai ter uma entrevista de emprego, de repente tem um filho pequeno, às vezes tem um cachorro, às vezes tem, sei lá, um animal de estimação. E aí, cara, já que vai fazer de casa, já que vai fazer remoto, né, não custa nada tentar minimizar qualquer tipo de imprevisto ao longo ali da entrevista, até para a pessoa se sentir mais segura e ter 100% de foco naquilo que está fazendo, né? Naquilo que está conversando. Existem algumas coisas, pô, quem mora em apartamento, tem vizinho em cima, tem vizinho embaixo, tem vizinho do lado. Eu já passei por situações que eu estava, não em entrevista de emprego, mas em uma call com um cliente que começaram a instalar armário, fazer barulho de furadeira, assim, pesado, que atrapalhou pra caramba e deixa todo mundo desconfortável ali, né? Então, sempre vai rolar algum tipo de imprevisto, né? Mas quanto mais a gente puder minimizar, ou quanto mais tranquilo a gente puder ficar, né? Nós mesmos passando por entrevista aqui de conexão, né? Então é Uhum. legal pensar que a gente tem, independente do formato digital, a gente, a Mari comentou aí, ó, que a filha dela pulou bem no momento da entrevista. Então, eu até brinquei, esse caso aí foi um caso bem legal, que eu brinquei com a Mari e tal, acho que foi bem tranquilo, mas não é todo mundo que tem esse jogo de cintura. Mas falando de imprevisto, né, eu acho que quanto mais a galera conseguir minimizar esse imprevisto, quanto mais planejado tiver, como, sei lá, fica mais fácil, a pessoa se sente mais confortável, ela está num ambiente onde ela domina, acho que flui mais ali a conversa, ela consegue ser ela mesma. Os imprevistos acontecem, não são Né? imprevistos, e eles estão em todos os locais, não Você tem já como isso sofre da vida acontecer. de seguro, viu, Ana?
Ah, já? Olha, vamos conversar. Não, mas falando sério, as entrevistas acontecem. Aconteceu, eu estava trabalhando de home office, né? E acontecia. O que que vai fazer? Eu no meio da entrevista, aí era da entrevistadora, né? Entrevistando o candidato e o barulho do meu lado. Então, é normal, vai bastante do jogo de cintura. Tá tendo aí a Priscila Severo tá falando que ela foi contratada em uma entrevista digital. Olha que legal. É isso aí, Pri. Muito bacana. Eu quero deixar mais um recadinho aí sobre essa parte da entrevista digital, que é muito comum as empresas pedirem um vídeo de apresentação para o candidato. Normalmente esse vídeo tem aí de 3 a 5 minutos. As empresas nesse vídeo querem verificar. A galera quer baixar o espírito blogueirinho, né? Não tem jeito, né? Tem que ter um espírito blogueirinho para poder ser contratado. É isso Tem que ter. Né? Nem sempre, mas tem que se expressar bem, tem que conseguir ajustar, né, a fala com tudo aquilo que a pessoa sabe, todos os valores que a pessoa tem, tudo que ela vai agregar para a empresa. Então, é um tempo relativamente curto que a pessoa precisa se apresentar e a pessoa precisa falar dos seus conhecimentos e das suas experiências para a empresa selecionar para a entrevista. Então, é importante não simplesmente ligar a câmera e sair gravando. É importante estruturar um texto. Imagine você conversando com uma pessoa. Então, explique quem é você, de onde que você veio, fale sobre a sua família, conte aonde você estudou, as empresas que você passou de uma maneira resumida e foque naquilo que a vaga pede, de uma maneira mais incisiva, foque mais, né, os seus conhecimentos depois da sua breve apresentação nos requisitos da vaga. O segredo, gente, para currículo, para entrevista, para tudo, é focar nos requisitos da vaga e voltar a conversa e voltar as escritas do currículo para esses requisitos, que daí vai ser sempre sucesso. Ana, vou até compartilhar meu bastidor aqui, porque a gente começa a entrar até numa parte que a gente fala do próprio posicionamento digital do candidato, né? Se a gente está fazendo uma entrevista online, por exemplo, eu trabalho com 2 monitores aqui, e aí, cara, é inevitável eu não acessar o perfil da pessoa na rede social. E aí, quando eu não sei se isso funciona para você, se o processo de recrutamento com você é o mesmo que o meu, de análise do perfil do candidato, cara, não importa se estou falando com um cliente onde eu quero vender, ou se eu vou falar com uma pessoa que eu quero contratar, a primeira coisa que a gente faz é procurar a pessoa nas redes sociais, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Então, se o processo é digital, entenda que a tua pessoa tem que estar bem posicionada no digital também. Eu garanto que as pessoas que estão nessa live aqui acessaram o seu perfil. Eu garanto que as pessoas acessaram o meu perfil também para saber quem é que eu sou. E aí meu bastidor é isso aqui. Olha que legal que eu estou aqui. Estou com 2 monitores, estou com o meu computador. Bem lindo! No live streaming. Aqui, tem o retorno meu e aqui do outro lado o perfil do emprego. E, cara, o processo de entrevista online, o cara vai passar, o recrutador vai passar no perfil do candidato. Então, não é só o momento de entrevista, todo esse pré-entrevista e todo o posicionamento da marca pessoal desse candidato na internet vai pegar, e hoje eu acho que está pegando mais do que antes. Ana, o que você acha? Não, vai pegar, é tudo que a gente tem falado. A gente já tem falado aí dos recrutadores olharem as mídias sociais dos candidatos. Eu também sou uma pessoa que está conversando. Antes de conversar, na verdade, eu vi o currículo, chamei para entrevista, eu já entro na rede social. E detesto quando a rede social está bloqueada. Então, mas eu fuço o LinkedIn, eu fuço o Instagram, eu vou para o Facebook, eu realmente olho tudo. E a gente precisa identificar aquela pessoa que tem os valores mais próximos. E as pessoas demonstram o que elas são nas redes sociais. A gente posta os lugares que a gente vai, a gente posta as coisas que a gente gosta, a gente se posiciona nas redes sociais frente a acontecimentos que ocorrem no Brasil e no mundo. Então, é uma fonte muito rica de informação. A rede social da pessoa é uma fonte muito rica de informação para o recrutador. Então, eu estou trazendo essa informação, acredito que o Lucas também, não no sentido de pare de postar na rede social, você está sendo monitorado, não é isso.
Mas até no sentido mesmo de avaliar o que estou postando na minha rede social, está agregando para mim, até mesmo Olha, quanto pessoa? não, Então, não é isso, não é isso, mas é quase isso. quase isso. Não, não é isso, não. É mesmo um convite para autoanálise. O Lucas está sendo malvado agora, gente. Brincadeira. É mais um convite para autoanálise, uma reflexão. A gente tem falado tanto aí de desenvolvimento, né? De estar com pessoas que contribuem. E quando a gente tem isso tudo bem alinhado, a gente exterioriza isso na nossa rede social. A gente quer mostrar isso para as pessoas e os recrutadores vão ver. Exatamente. E eu não olho com maus olhos nas redes sociais. Quando a gente vai contratar alguém, a gente está contratando uma pessoa, né? Então, pô, a gente estava contratando uma social media esses dias para um projeto nosso, e a pessoa, meu, era gamer. Cara, achei muito legal, assim, ela fazia streaming na Twitch, né, que é a rede social de jogos que rola ali. Meu, vi que ela era mega ativa naquilo, e que isso casava muito com o perfil da vaga, que a gente queria uma pessoa muito antenada, com uma mentalidade de internet. A pessoa compartilhava as tatuagens que ela tinha, compartilhava desenhos manuais que ela fazia. Então, cara, ela compartilhou ela mesma e era aquela pessoa que eu queria contratar. Então, poderia ter o que for ali, mas ela conseguiu trazer a personalidade dela para a rede social. E aí, o que eu estou querendo trazer para o pessoal aqui é só ter um pouco de cuidado para que essa rede social realmente reflita quem você é. Então, não tem problema postar foto embalada, postar foto com um monte de Com amigos, bebida. com bebida, tá de boa. Eu gosto muito de cerveja. A Ana tá com a caneca dela ali, Eu não. eu acho que é cerveja. Então, Vai ficar. Não vou ficar sem saber. a canequinha do Jô Soares é um mistério, né? Eu acho que a da Ana é o mistério 2. Então, cara, não tem problema nenhum a gente compartilhar essas coisas, desde que ela transpareça quem realmente você é, né? E aí, o que eu estou querendo dizer, Ana, nesse meio do caminho, é que o recrutamento digital começa antes da entrevista, né? Ele começa na sondagem do recrutador, quando... Vamos ser bem claro do processo. Pô, apareceu um currículo bem legal aqui para mim, eu olho, os requisitos estão ok, a experiência está condizente com o que eu preciso, tem algum extracurricular legal, sei lá, tá tudo legal. Eu entro no perfil da pessoa para ver, cara, quem que é essa pessoa? Quem está por trás desse currículo? Tem filho? Não tem? O que ela gosta de fazer? Será que a gente tem algum ponto em comum? E aí até uma questão de sutileza do recrutador. Eu gosto de olhar a rede social da pessoa para criar um rapport logo no começo da entrevista, de falar, cara, eu também gosto do seu time, eu também já fui viajar para tal lugar, pô, a gente frequenta os mesmos lugares, então eu acho que a importância disso para um recrutador que quer fazer um processo de seleção mais humanizado é conhecer quem é que está por trás daquele currículo. Então, de novo, falei brincando ali que é no ponto negativo que as pessoas procuram as redes sociais das pessoas, mas, cara, a gente contrata a pessoa, a gente não contrata profissional. E aí até o contraponto, o candidato tem que vasculhar o perfil das empresas também nas redes sociais para saber, cara, será que essa empresa faz sentido para mim? Será que vale a pena eu vender a minha hora de trabalho para essa empresa? A gente vai se conectar? A gente está entrando numa época agora que os princípios e os valores eles pesam cada vez mais. A gente já falou disso, a gente já está careca de falar disso, né? Mas eu acho que cabe a gente falar que a empresa também tem que estar bem posicionada no recrutamento digital para que ela consiga atrair, né? Para ela conseguir ter um imã ali no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no próprio site, um imã de talentos, onde as pessoas queiram trabalhar nessa empresa. Então, o recrutamento digital é muito mais do que enviar currículo. Eu queria colocar aqui um adendo: os candidatos não vasculham somente o perfil da empresa, os candidatos também vasculham o perfil do recrutador. Cansei de ligar, de entrar em contato com a pessoa e depois ter visita no meu LinkedIn e tudo mais. Então, a investigação, gente, é dos dois lados, tá certo? E é muito importante, isso é muito importante mesmo de ambos os lados. Tá? É importante estampar quem nós somos na rede social, porque isso sempre vai estar contando pontos. Boa. Ana,
5 minutinhos para a gente fechar uma horinha de live e saber o que a gente pode complementar para a galera. Acho que essa live foi a mais divertida que a gente fez, hein? Ai, gostei. A gente tá ficando bom nisso, né? No geral, assim, essa parte de plataforma digital, de recrutamento, né, de busca de empregos, assim, nesse meio, não vai mais parar. Acho que só vai aumentar essa estratégia de recrutamento. Então, a dica é o que eu falei no começo. Se preparem no sentido de conhecer as plataformas. Se preparem no sentido de se conhecerem para poder conseguir exteriorizar o melhor de vocês no momento do recrutamento, porque mais do que nunca o recrutador precisa sentir quem são os candidatos, porque ele não está mais frente a frente. Ele vai ver o seu teste de perfil na plataforma, ele vai ver o seu currículo que foi selecionado através da plataforma ou através do e-mail que chegou, ele vai ter o contato com a sua imagem na câmera, seja por vídeo gravado ou seja na entrevista ao vivo. Então, estejam preparados para essas situações. Não deixe para se preparar nos, sei lá, 48 do segundo tempo, porque pode ser que, né, falte ali alguma coisinha. Então, se prepare antes, conheça, assistam vídeos no YouTube, escutem as dicas do Lucas, escutem as dicas que eu estou trazendo no meu perfil e compartilhem também, mandem as sugestões de vocês, as perguntas, as dúvidas de vocês para o Lucas, mandem para mim, que a gente também vai sempre ajudar vocês no que a gente puder. Genial, Ana, genial. Você tirou as palavras da minha boca, assim, hoje, já que a gente está falando de meios digitais, o conhecimento é mais digital do que nunca, né? E está cada vez mais acessível, mais acessível para todo mundo. Hoje o YouTube, cara, é uma fonte de conhecimento ridículo, assim, é absurdo o que a pessoa Imensa. pode aprender. Se ela quiser montar, sei lá, um foguete espacial no YouTube, ela monta. Então, e aí a gente não está falando de ciência de foguete aqui, a gente está falando de coisas que são totalmente tangíveis, só basta aprender, aplicar e ter coragem de ir atrás, ter dinamismo de ir atrás. E aí uma coisa que eu tenho falado muito com a galera que a gente tem recrutado aqui, tem uma parada que a galera não se ligou ainda, que é a tal da mentalidade de internet. Né? Hoje, cara, a gente está a um clique de qualquer conhecimento do mundo, a gente está a um clique de fazer coisas que a gente talvez não estaria apto a fazer, sei lá, 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos ainda já é época de internet, né? Vamos falar de, sei lá, 30 anos atrás. Né? Mas hoje, pô, no celular, a gente com 3G na mão aí, a gente participa de qualquer processo seletivo, a gente tem acesso a qualquer conhecimento possível, então a gente não tem culpa nenhuma para não se desenvolver, para não dominar as ferramentas de videoconferência. Né? Então, o que eu quero dizer é que, galera, vamos se mexer, vamos correr atrás, porque quem corre atrás e quem é agilizado, vamos falar assim, vai ter oportunidade sempre. Né? É isso aí, deem o primeiro passo, façam aí o esforço inicial, se cerquem de pessoas também que contribuem para que vocês continuem na caminhada, que os resultados vão vir, gente, vão vir mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Ana, obrigado por mais um dia. Né? Semana que vem a gente está aí de volta. A Ana abriu caixinha de perguntas esses dias, acho que no perfil dela. Vamos abrir uma caixinha de perguntas aqui também no Emprego, para a gente fazer o levantamento de algumas lives que a gente pode fazer. E muito legal a interação. O Thiago está aí, o Thiago não falta uma, Thiagão. Um dia a gente pode fazer uma live até com o Thiago, porque, cara, já está com cadeira cativa igual a minha, igual a da Ana, não faltou uma. Então, pô, show de bola. Rosângela também, vejo sempre. Rosângela também está sempre por aqui. Então, eu queria agradecer muito o pessoal que interagiu, que trocou ideia, que mandou like para nós. A Mari, só para falar, a Mari trabalha aqui no Emprego. Quarta-feira de manhã ela está fazendo uma live das oportunidades que a gente tem dentro aqui do Emprego. E até, de novo, a gente está tentando tangibilizar o máximo, colocar o máximo a cara dentro do emprego para mostrar que isso é feito por pessoas, né? Então, da mesma forma que nós contratamos pessoas, qualquer empresa é feita de pessoas, não importa se é uma empresa de tecnologia ou se é uma empresa tradicional. Então, gente,
Estamos aqui de coração, mais uma vez. Semana que vem tem mais. E a gente vai trocar ideia na caixinha de perguntas. Ana, tá com você aí para despedir da galera. Estão pedindo a pose do print, Lucas. Então hoje eu vou fazer com a minha caneca. Quem sabe um dia eu falo que eu estou bebendo. A print do pijama é sacanagem, Tiagão. Não, do pijama não. Não dá, é muito feio. Manda da meia. Mas beleza, gente. Queria só agradecer imensamente. E semana que vem a gente está de novo, né, Lucas? Se Deus quiser. Aí agora o dia é surpresa, tá? Fiquem ligados. Né? É legal mudar o dia um pouco, Ana, para a galera ficar ligado, sentir falta da gente, sentir saudade, e sinal que a gente está no caminho certo. Verdade, fazer algumas surpresas. É isso aí. Ana, obrigado, até mais. Valeu, gente. Abraço. Até mais, boa noite, pessoal.